Seja muito bem-vinda à nossa live de como eliminar a barriga do pós-parto. Como eliminar essa barriga que tanto te incomoda. Às vezes seu bebê já está com 2, 3, 4, 5 meses e até hoje você não conseguiu eliminar a barriga. Eu vou te falar o porquê e vou te mostrar que não é só alimentação. Tem alguns fatores que podem contribuir para que você consiga emagrecer de uma forma que você fala assim, meu Deus, foi tão simples, tão prático, eu só precisava ter acesso a essas informações. Então, boa noite, mamães! Sejam muito bem-vindas à nossa live de como eliminar a barriga após o nascimento do nosso bebê. E eu vou dar dicas práticas para vocês. Vocês vão sair daqui já sabendo algumas técnicas que vocês já podem colocar em prática hoje mesmo. Sejam bem-vindas. Boa noite, boa noite. Ai, tomara que eu consiga. Aplica o que eu te ensino que você consegue. Boa noite, Jaque. Boa noite, Carla. Boa noite, Camila. Camila já colocou o evento. Deve ser uma mamãe nova aqui. Aqui já tá aqui até um tempinho com a gente aqui, desde a semana passada. Vou falar sobre esse chá que eu tô tomando aqui também pra vocês. Vocês gostam de uma dica de chá? A Evelyn já colocou o evento também. Carlos, Dulce, deve ser o esposo. Boa noite, mamãe. A Pri também já é mamãe antiga, eu consigo lembrar. A gente faz live aqui com mais de 100, 200 mamães, 300. Mas alguns rostinhos eu já consigo lembrar de todas as lives. Estão sempre aqui participando. Sejam muito bem-vindas, tá? A nossa live sobre barriga. Se tem algo que incomoda a gente depois do nascimento do nosso filho, gente, é o quê? É o quê? Me conta. Né, a barriga? E como eu comecei a live falando, né? Às vezes, a gente até perde um pouquinho de peso e depois a gente começa a recuperar aquele peso ainda mais, né? Percebe uma dificuldade imensa de perder essa barriga. Tem mulheres que às vezes não conseguem perder a barriga nem depois de anos. Então, para que essa não seja a sua realidade, deixa eu responder isso aqui. Vamos aprender hoje o que fazer. Alguma mamãe nova aqui nas lives? Carol, é a minha primeira live, eu nunca estive aqui, não sei o que funciona, não sei quem é você. Fala oi aqui nos comentários. Não, fala eu aqui nos comentários, pra saber se tem alguma mamãe nova aqui que está assistindo a primeira live. Pronto, acho que agora a conexão ficou melhor. Eita, temos várias mamães novas aqui. A Rê, a Evelyn, a Manu, Vanusa, ó, temos Borbudinho, Kathleen, temos muitas mamães novas aqui. A Bruna provavelmente já digitou eventos, também é mãe nova aqui. Vocês que são novas e vocês de casa, me conta quantos meses tem o bebê de vocês. Eu sempre dou essa enroladinha pro pessoal chegando, tá, gente? Enquanto isso a gente vai conversando, mas não se preocupem que vocês vão sair daqui com muita informação. Ainda, inclusive, hoje vocês vão pegar esse presente aqui que não conseguiu pegar, ó. Já vão resgatar esse presente aqui hoje, pra vocês entenderem. Esse aqui é que a gente vai fazer. 13 dias, que delícia! Não vou falar diferente do que você escuta. Ai, por que o puerpério? Você aprendeu um pouquinho comigo, não é bem assim, tá bom? Vamos aqui, 4 meses, 6 meses, 2 anos, 4 meses. Vamos lá? Vamos começar de verdade? Vamos fazer como a gente consegue eliminar essa barriga após o nascimento do nosso bebê, 3 meses. Boa noite, mamães. Boa noite a todas vocês. Sejam muito bem-vindas. Vocês que estão chegando agora também, sejam muito bem-vindas ao nosso evento, a nossa semana de emagrecimento para mães de bebê, né? Aqui são lives de aquecimento, né? Então, eu preparei para vocês 10 temas diferentes para que a cada live eu consiga trazer informações, dicas práticas, a gente conversar um pouco, retirar dúvidas do que vocês querem saber sobre emagrecimento para mãe de bebê, porque eu estou aquecendo vocês para o nosso evento que vai começar no próximo dia 29, um evento online e gratuito. E diferente das lives que eu faço aqui no nosso Instagram, para que você consiga assistir, participar do nosso evento, você precisa fazer a inscrição. Então, se você não fez ainda, por isso que eu falei com vocês, digita aqui "eu quero" nos comentários, para que vocês realmente façam a inscrição e consigam participar do evento. Como eu falei, não é aqui no Instagram, tá bom? Então, mamães novas, coloquem "eu quero" aqui nos comentários.
E vamos então, quero. Mas não sai, tá bom, gente? Quando você colocar eu quero, você vai receber uma mensagem em mim, é automático. Depois você vai lá, preenche, entra no grupo VIP e a gente vai conduzindo vocês, tá bom? Vamos lá, colocou eu quero aqui nos comentários, colocou eu quero, não precisa sair para que vocês não percam absolutamente nada. Vamos lá. Eu não estou vendo o vídeo, mas pra vocês tá tudo certo, gente? Que às vezes se a live travar um pouquinho, eu acredito que não é a minha internet. Aí você pode sair e retornar de novo, tá bom? Faz esse teste, sai rapidinho e volta, que às vezes a sua internet atualiza, que vai dar tudo certo. Então vamos começar. Então, mas como eu falei com vocês, né, quem não me conhece, eu sou uma nutricionista para mães de bebê. Eu ajudo mães de bebê a emagrecer sem passar fome, sem academia e com leite materno mais nutritivo. Então, é o objetivo fazer com que essas mães de bebê consigam emagrecer, aproveitar melhor a maternidade, ter mais energia e disposição para poder cuidar do seu bebê, ter mais autoestima também, que é algo que eu estou sempre falando, porque eu vejo que às vezes o lado da mãe está muito feliz, né, está ali realizando um grande sonho. Eu acredito que todas vocês que estão aqui estão super realizadas com seu lado mãe, mas muitas das vezes o lado mulher se apaga, né? É justamente a frase que eu tô sempre falando com vocês. O M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. Eles podem e devem conviver juntos e felizes. A transformação do corpo, ela é real. Eu sempre vou falar sobre isso. Não tem como romantizar uma gestação e falar que a gente não vai engordar um pouquinho, que a gente não vai ganhar peso, que a gente não vai ficar mais flácida, que a libido vai cair um pouco. Mas por quanto tempo? É o que eu costumo dizer. Por quanto tempo? Então, muitas mulheres, elas estão percebendo que elas não estão conseguindo retornar ao peso. Elas estão percebendo que o seu bebê vai crescendo, vai passando os meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela se sente mais ansiosa, mais compulsiva, com mais vontade de comer doce, sem saber como se alimentar, com várias dúvidas relacionadas também, os chás que podem, o que eu devo fazer amamentando ou não, será que isso é proibido, será que não é? Então, são todas essas questões, o cansaço ao extremo, tudo isso vai contribuindo para que essa mulher vá deixando o seu lado de lado, né? Literalmente, né? No sentido de falar o quê? A gente às vezes se perde, né? Se perde tentando dar o nosso máximo quando mãe, só que o nosso lado mulher, ele vai se apagando, ele vai se diminuindo, e com isso a nossa autoestima vai piorando. Aí o alimento muitas das vezes é o nosso maior conforto. Então, quantas de vocês percebem que naquele dia de muito estresse, naquele dia de muito cansaço, que você dorme muito pouco, que você está com a autoestima baixa, que você olha no espelho e não se reconhece, a comida vai ser o seu primeiro conforto. O doce, o açúcar. Quantas de vocês conseguem perceber e ver isso no dia a dia? Muitas, eu acredito, né? Muitas. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Como a gente consegue regular. E o corpo da mulher, ela passa por uma grande transformação após o nascimento do seu bebê, não é verdade? Ganho de peso muito rápido, transformações hormonais, vitaminas que acabam caindo muito. Muitas de vocês sofrem com o cabelo caindo. E isso se dá a várias questões mesmo internas do próprio organismo. E quando a gente não consegue intervir da maneira correta, muitas das vezes essa mulher fica com dificuldade de emagrecer após o nascimento do bebê. E o que eu vou falar hoje sobre barriga, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Porque é algo muito forte, tá? Muito forte, assim, e muito fácil de resolver. Por isso que você, se você for aqui no meu Instagram e você for, eu vou dar uma olhadinha nos resultados que eu já postei aqui, você vai ver muitas mães de bebê que conseguiram, às vezes, emagrecer até mais do que antes de ter bebê. Conseguiram um corpo melhor até antes de ter bebê. Porque aproveitaram um grande momento da vida, que é a janela de oportunidade do emagrecimento, que acontece desde o momento que o seu bebezinho nasce até os 12 primeiros meses de vida do bebê. Então, o quanto antes, melhor. O quanto antes, mais fácil. Uma vez que seu corpo se acostuma com esse novo organismo, com essa nova célula, né, como eu costumo dizer, é mais difícil dele conseguir voltar ao normal. Então, muitas das vezes, a gente tem na nossa cabeça que, eu não deveria fazer nada por mim. Me conta aqui, se algum de vocês pensa assim, Carol, eu acho que não é o momento. Eu acho que não é o momento de emagrecer. Fala aqui, eu acho que não é.
Eu acho que não é momento de emagrecer. A mamãe perguntou aqui, mesmo fazendo amamentação exclusiva, principalmente fazendo amamentação exclusiva. Vocês que estão em amamentação exclusiva, vocês têm um benefício duplo. Por que um benefício duplo? Você tem a janela de oportunidade do emagrecimento, porque você está provavelmente ali entre 0 meses, né, poucos dias de vida, até os 6 primeiros meses de vida do seu bebê. Então, nesse período, o seu corpo está na janela. E o segundo motivo é, você tem um gasto calórico adicional de 500 calorias. Isso é uma média. Uma mãe de bebê, só para produzir o leite materno, ela gasta, em média, 500 calorias. E isso é muito. Mães, isso é equivalente a um treino de altíssima intensidade na academia. Só que você não está fazendo esse treino. Você está o quê? Paradinha, cuidando do teu bebê, mas só para produzir esse leite materno, o seu corpo está gastando muita caloria. Aí você deve me perguntar, mas Carol, e por que eu não estou emagrecendo? Aí vem aquele questionamento, por que tantas mulheres conseguem emagrecer amamentando, outras até secam, e outras engordam ainda mais? Aí a nossa resposta vai estar aqui, que eu vou distribuir esse material para vocês no final da live, mas eu já vou dar um pequeno spoiler. Já vem aí a nossa questão do corpo da mulher, né, e da barriga. Por que eu não estou conseguindo emagrecer, mesmo estando na janela de oportunidade do emagrecimento e mesmo estando amamentando e tendo um gasto calórico tão grande no meu corpo? O nosso corpo, mãe, quando ele está desequilibrado, está com falta de vitaminas importantes, como vitamina D, ferro, magnésio, ele está desequilibrado, ele está desnutrido, ele acumula gordura, principalmente na barriga, e principalmente se você está amamentando. Então, o seu corpo ele vai fazer de tudo para priorizar o seu leite materno. Ele sabe que você engravidou, que você passou pelo período gestacional. Ele sabe da importância de você amamentar e nutrir o seu filho. Então, ele vai começar, ele pensa assim, poxa, se a Ana, né, se a Mili tá aqui em risco, entre aspas, porque ele pensa em risco mesmo. O organismo, ele pensa assim, olha, tá tudo errado, tem algo diferente aqui. Por que ele tá tão desequilibrado assim? Por que essa mãe tá tão desequilibrada assim? Por que as vitaminas dela estão tão ruins assim? Ele começa a dificultar o seu emagrecimento. Ele começa a dificultar a sua perda, principalmente de gordura abdominal. Então, poxa, Carol, o que você está querendo me dizer é que, às vezes, por falta de vitaminas, eu posso estar tendo dificuldade de perder barriga? Sim, eu estou querendo te dizer exatamente isso. Então, assim, independente se eu comer bem, se eu me alimentar melhor, eu posso ter dificuldade de emagrecer e perder barriga? Sim. Porque o nosso corpo, gente, a própria ciência fala que ele precisa de uma homeostase. O que é homeostase? É um equilíbrio para que ele funcione bem. Então, às vezes, a gente faz tanta restrição, proibição, passa fome, come pouco. E se fosse só calorias, se fosse só diminuir calorias, por que tanta gente não consegue emagrecer? Porque muitas das vezes a gente se sente assim, tão ansiosa, tão compulsiva? Porque a gente não tem autocontrole do nosso corpo. Aí você, às vezes, se sente até como uma fracassada, como uma pessoa que não consegue, como uma pessoa que as coisas fossem mais difíceis para você. Mas eu falei com vocês, inclusive, na nossa live de vitamina, quem não viu, um corpo desregulado, um corpo que está mal nutrido, um corpo que não está em equilíbrio, um corpo que não está em homeostase, é um corpo lutando contra você, inclusive contra as suas decisões. Né? Falei com vocês que o nosso principal órgão de absorção de vitaminas é o nosso intestino. E ele não é só um órgão de absorção de vitaminas. Vocês vão ganhar esse material, tá, gente? Ele é um órgão que ajuda a produzir hormônios da alegria, da felicidade. O que isso quer dizer, Carol? Quer dizer que quando sua serotonina, que é produzida lá no seu intestino, está funcionando, você equilibra a sua compulsão, você equilibra a sua ansiedade. Você para de usar a compulsividade, né, entre aspas, para poder descontar suas emoções na comida. Então, você está me dizendo, cara, eu vou repetir de novo, tá, gente? Você está me dizendo que se eu faço algo que equilibra o meu intestino, desinflama o meu intestino, eu produzo bons hormônios e esses bons hormônios vão lutar contra a compulsão, contra a ansiedade e eu vou conseguir manter uma alimentação melhor e mais saudável? Sim, eu estou falando exatamente isso. Eu estou falando para vocês, inclusive, que as nossas vitaminas, que eu lembro que eu falei, vitamina faltando, eu tenho dificuldade de perder barriga, elas vão ser absorvidas principalmente no intestino. Então, às vezes, não é só suplementar 1000 coisas. Tá aqui, ó, a resposta tá aqui.
Então, mãe, foi Pri, não foi? Você que perguntou, mesmo em amamentação exclusiva, isso é válido para mim? Principalmente em amamentação exclusiva. Quem está amamentando tem um benefício duplo. Não, duplo não, triplo. Por que triplo? Você consegue emagrecer por estar na janela, você consegue emagrecer porque você tem um gasto calórico adicional e você ainda consegue melhorar a qualidade nutricional do seu leite materno, que é justamente o que eu falei, que eu iniciei a live falando para vocês. Vocês acreditam hoje de coração que vocês estão dando a melhor... eu vou falar sobre isso. Vocês estão dando a melhor alimentação e nutrição para o bebê de vocês através da sua alimentação? Por que você está falando isso, Carol? Você está dizendo que meu leite não é nutritivo? Não, eu não estou falando que seu leite não é nutritivo. Todo leite, ele é nutritivo. O que eu estou falando é que a gente consegue melhorar o valor nutricional desse leite. Então, exemplo, uma mãe que está com falta de ferro, com falta de ômega 3 na alimentação, né, com falta de gorduras boas, que vai formar a parte cognitiva, mental, cerebral dessa criança, com falta de cálcio. Então, isso não vai passar, a gente melhora. E quem está em amamentação mista, você também tem um gasto calórico, mãe. Você que está em amamentação mista, você também tem um gasto calórico, você também consegue, você também está na janela de oportunidade do emagrecimento. Aí vem outras questões, né? Vem a questão do seu descanso, vem a questão do que você se alimenta, vem a questão do equilíbrio do seu corpo. Então, mesmo você que está em amamentação mista, você também está amamentando, não é verdade? O seu leite também está amamentando o seu bebê. Você também tem gasto calórico. Você também passou por toda a transformação da gestação. Suas vitaminas. Por que o cabelo da mulher cai? Muitas das vezes o cabelo dessa mulher cai por causa do desequilíbrio hormonal, que passa muito tempo ela sem conseguir equilibrar esses hormônios. E na maioria das vezes por falta de vitaminas importantes. Então, o corpo, ele começa a usar o que é superficial. A unha fica fraca, o cabelo fica fraco, a pele fica fraca, o cansaço ao extremo, a vitamina B12 também cai bastante. Então, tudo isso vai tendo com que a gente acabe tirando das nossas reservas para poder fazer com que o nosso corpo funcione. E quem está em amamentação artificial, mãe, você não tem o gasto calórico, mas a gente consegue fazer algo específico para você, porque você tem os outros benefícios. Você tem a janela de oportunidade do emagrecimento, não é verdade? Seu bebezinho tem poucos meses, então você tem o gasto calórico. E você também está no momento oportuno para que você consiga emagrecer. Você não tem o gasto calórico adicional, mas você está na janela de oportunidade do emagrecimento. Então, isso quer dizer o quê, Carol? Que você consegue, muitas das vezes, fazer outros tipos de estratégia. Muitas das vezes, você consegue fazer outro tipo de estratégia para que você também seja beneficiado. O que eu quero mostrar para vocês é que esse emagrecimento verdadeiro, né, essa eliminação que a gente vai ter, principalmente de gordura da região abdominal, de barriga e tudo mais, ele vai se dar muitas das vezes pelo que está aqui, ó, nesse material. Vocês conseguiram resgatar o GPS do emagrecimento? Eu vou ensinar para vocês algumas técnicas, principalmente para controlar o cortisol, que é um dos principais fatores de acumular gordura na região abdominal. Então, a gente vai sair da live aqui já sabendo algumas dicas para poder controlar cortisol. Eventos, temos mamães novas aqui. Vocês não conseguiram receber esse material ainda, né? Alguém já? A gente vai usar no nosso evento. É bem importante que todas vocês estejam com o GPS em mãos. Eu não. Então, ao final da live, eu vou passar pra vocês vão conseguir. Vocês vão ter que preencher isso aqui tudo. Tudo não. Nome, peso, altura, circunferência abdominal, quantos meses o seu bebê tem. E cada material desse aqui, ele é único, gente. Sabe o que o GPS serve? O GPS serve, eu sempre digo que ele é o seu guia. Ele é o seu emagrecimento individual. Cada mãe vai pontuar diferente, cada mãe vai ter uma pontuação diferente, cada mãe deve ter uma estratégia diferente de acordo com o seu GPS. Eu já consegui, já teve mãe que conseguiu. Mas quem não conseguiu ainda, não se preocupa, que até o final da live eu te dou, tá bom? Você já pega hoje aqui comigo mesmo. Então, antes de falar pra vocês quais são as estratégias mais importantes de emagrecimento, principalmente para controlar o cortisol, eu quero fazer um convite para a mamãe de bebê, a Havana. A Havana tá aqui comigo para poder dar um oi para essas mães. Eu tomei bastante vitamina de gestação, porém, há mais de um mês eu deixei de ingerir. Realmente não engordei, eu estou muito cansada. Estou com cortisol altíssimo e com dificuldade de emagrecer. Bem importante, mãe. Você trouxe pra mim algo bem importante. Porque, às vezes, quando a gente fala de vitamina, a gente pensa só na vitamina que a gente toma em forma de suplemento. E, na grande maioria, não é a vitamina na forma de suplemento, ingerir
Pode acontecer, a gente pode precisar. Mas na grande maioria o que a gente precisa é apenas desinflamar o nosso intestino para absorver o que a gente come e regular o nosso corpo. Aí vem todo, né, um passo a passo. Mas nem sempre é vitamina não. Havana? Deixa eu ver se ela tá. Não, o nosso evento ele é gratuito e o nosso GPS ele é gratuito também, tá bom? Vocês só precisam fazer a inscrição. E amanhã, quem tiver na live de amanhã, eu vou dar pra vocês também um presente. Amanhã eu vou vir com um super presente. Não é o GPS. Amanhã é um super presente pra vocês. Será que ela daqui? Deixa eu colocar aqui. Havana, se você chegou, me dá um oi. Mãe de bebê é assim mesmo. Se ela não tá aqui ainda, daqui a pouco ela chega e a gente começa a falar. Mandei um oi aqui pra ela. Então, vamos falar sobre o nosso cortisol enquanto a Havana não chega? Vamos falar. Alguma mamãe tá com... Eu vi a mamãe ali agora, eu lembrei. Os comentários, pronto. Vamos lá, então, falar. Vocês sabiam que muitas das vezes quando a gente pensa em eliminar a barriga, né? Eliminar principalmente a barriga, vem algumas questões. Poxa, qual seria um alimento específico para poder usar, para poder diminuir a barriga? Carol, será que tem algum chá que eu vou tomar que vai me fazer eliminar a barriga? Será que tem algum suplemento específico para isso? E eu vou ter que trazer um pouco de verdades para vocês aqui agora. E talvez eu decepcione algumas mamães. Não vou decepcionar não, porque eu sei que vocês querem emagrecimento de verdade. E assim, o que acontece? As mães de bebê, quando elas estão nessa vontade, principalmente de perder barriga, eu sempre vou falar muito da regulação do corpo. Porque assim, gente, não existe, digamos assim, um milagre, né? Não existe um único chá. Não existe um único suplemento, não existe um único alimento. Mas isso não quer dizer que esses alimentos, como esse aqui que eu tô tomando, que eu vou falar pra vocês que ajuda a regular cortisol, ele não vai contribuir para que os resultados não aconteçam, tá bom? Então a gente pode pensar o quê? O nosso corpo, ele é como se fosse uma grande avenida, né? Uma grande rua. E quando essa rua está funcionando direito, não tem nada interditando, o trânsito flui, fica todo mundo bem, todo mundo feliz. Mas quando tem algo bloqueando aquela rua, as coisas não acontecem. Às vezes o emagrecimento não acontece. Então imagine você que está nessa grande avenida e você está percebendo que o seu emocional está muito abalado. Será que o meu emocional tem a ver com o meu emagrecimento? Óbvio, tem sim, e tem muito. O nosso emocional, ele eleva o nosso cortisol. O nosso cortisol é o hormônio do estresse. Então o que acontece? Por que esse hormônio do estresse, ele é tão ruim? Principalmente para que eu consiga eliminar a gordura. E você tá me falando, Carol, que esse hormônio, ele... Inclusive... é importante, tá bom? Que eu vou falar pra vocês. Inclusive, ele pode dificultar a amamentação. Tá. Inclusive, ele pode dificultar a nossa amamentação. Alguma mãe tem medo de fazer dieta aqui? Me conta aqui nos comentários. Carol, eu tenho medo de fazer dieta. Pode ser bem sincera, eu tenho medo de fazer dieta e dificultar a produção do leite. Que eu vou contar aqui pra vocês sobre cortisol. Ah, Malu, não. Eu tinha medo. Eu tenho medo, a Gilmara. O medo passou por quê, Tânia? Me conta. Não, sim, não. Alguém tinha antes de me conhecer? Pode falar. Eu tenho medo. Eu tenho. Então vamos lá. Para as mamães que têm medo, agora não mais. Para as mamães, muitas mamães têm medo. Sabe por quê? Eu sei que muitas de vocês têm medo. E sim, pois eu não tenho tanto leite assim. Depois das orientações mais... Verdade, eu percebi muita diminuição na minha produção de leite por conta do estresse. Então, vamos falar sobre essa questão que é bem forte, a produção do leite materno e o medo de fazer dieta. Eu sei que vocês podem ter medo de fazer dieta. Então, assim, o que acontece? Quando você pensa em dieta, você pensa em quê? Que primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente pensa em dieta? Restrição, proibição,
comer pouco, passar fome, talvez até passar mal. Aí você pode pensar, poxa, eu tô amamentando, eu preciso produzir leite, como é que eu vou comer pouco? Não pode pensar nessa cabeça? Se eu passar mal, eu preciso cuidar do meu bebê. E se eu não tiver caloria suficiente para produzir o meu leite? Porque a vida inteira você ouviu que para você emagrecer, você precisa passar fome, fazer restrição, comer pouco e sofrer. Não é isso que passa na nossa cabeça? Não é isso que a gente aprende na maioria das vezes? Primeira coisa que a gente pensa é isso. Mas quem disse que uma mãe de bebê precisa fazer esse tipo de dieta, esse tipo de estratégia? Por que eu tô batendo na tecla com vocês? Eu sei que às vezes é meio chato vir aqui, ficar ouvindo cortisol, resistência insulínica, tireoide, sono, vitaminas. Por que Carol não me passa um chá? Por que Carol não me passa alguma dieta? Por que não? Vocês vão conhecer um evento que não é assim que vocês vão conseguir emagrecer. Porque vocês fizeram isso talvez a vida inteira. Passaram fome, comeram pouco, restringiram e não conseguiram emagrecer. Fez aquela dieta 15 dias, poucos dias e não conseguiu emagrecer. Não é verdade? Porque não é assim que se emagrece. Especialmente você que é uma mãe de bebê. Você só vai conseguir emagrecer. Lembra da rua que eu te falei? Se você organizar de dentro para fora. Então, quando você tiver com medo de você fazer alguma dieta, de você... Ai, meu Deus do céu, será que vai prejudicar o meu leite? Você vai pensar o seguinte... Poxa, a Carol me falou que não é passando fome, não é comendo pouco, não é restringindo, que eu vou conseguir emagrecer. É regulando o meu corpo que passou por toda a transformação na gestação. E isso vai de cortisol, resistência insulínica, tudo isso que eu venho batendo ao longo dessas lives, que eu venho ensinando a vocês ao longo dessas lives. E hoje eu tô falando muito de cortisol, porque eu sei que muitas de vocês estão com cortisol extremamente alto e vocês vão pontuar isso aqui comigo lá no nosso evento. Quando você vier pontuar aqui o cortisol, por ter feito isso já com centenas de mães de bebê, milhares de mães de bebê, nesses eventos que eu já fiz, esse vai ser o último do ano, então quem não fez a inscrição, digita evento aqui nos comentários, só vai conseguir assim. Nós vamos fazer isso aqui juntas. Então quando você chegar lá, você vai chegar com outro grau de clareza, você vai falar assim, poxa... Então é por isso, Carol, que eu não conseguia emagrecer. Será que era esse cortisol que estava desse jeito? E você me explicou que o cortisol dificulta a perda de peso. E você me falou que se eu tivesse vitaminas eu vou ter dificuldade de emagrecer. Então não é passando fome, não é comendo pouco, enfim, tudo isso que eu venho explicando pra vocês. Aí voltando pra questão do leite materno. Então, quando você pensa, né, Carol, eu tenho medo de fazer dieta por causa do leite. Existem 3 principais fatores que diminuem a produção do leite materno. 3 principais fatores. O primeiro fator é o estresse. O nosso estresse, né, o estresse quando está muito alto, né, o cortisol é igual ao estresse, né, é o hormônio do estresse. Então o estresse dessa mulher quando está muito elevado, está muito alto, ele diminui a prolactina. A prolactina é o hormônio importante, principal hormônio da produção do leite materno. Ele vai diminuir a ocitocina, que é o hormônio do amor, responsável para que essa mãe de bebê consiga injetar o leite consiga sair. Então, o que a gente tem que fazer com essa mãe de bebê? Regular esses níveis de cortisol, para que ela, além de conseguir amamentar, ela também consiga emagrecer. Então, quantas vezes vocês ouviram falar em uma alimentação que é específica para regular os hormônios que passou por toda a transformação da gestação? Uma alimentação natural, simples, que é específica para a mulher que passou por toda a transformação da gestação. É isso que a gente promove. Então, se o estresse é o principal fator, quais são os outros 2 principais fatores, Carol? O outro principal fator é a hidratação, né? Então, se você não se hidrata o suficiente, a gente precisa de muito líquido para produzir o leite. Muito líquido, então tem que pegar seu peso, multiplicar por 40, esse é o mínimo que você deve consumir de água para que você consiga produzir leite. E o terceiro principal fator, sim, é restrição, proibição, comer pouco, aí sim. Eu nem sei o que é cortisol. Cortisol, mãe, é o hormônio do estresse. E muitas das vezes esse hormônio do estresse ele fica muito alto na mulher no pós-parto. Por que ele fica muito alto? Por falta de vitaminas, por noites mal dormidas, pela própria insatisfação do corpo da mãe de bebê. Então, tudo isso vai fazendo com que essa mãe de bebê, imagina uma mãe de bebê que está com autoestima baixa, que chora muitas das vezes sozinha no banheiro, que não consegue namorar com o marido, que não usa uma roupa e se sente confortável nela. Isso é estresse, gente. Isso é estresse. Estresse metabólico é o quê? Desnutrição, falta de vitaminas.
Então, se falta vitamina, meu corpo está em estresse, cortisol está desregulado. Se eu estou com autoestima muito baixa, eu choro sozinha, eu fico calada, eu tô com cortisol desregulado? Tô. Carol, se eu tô com baixa percepção do meu corpo, se eu me sinto mal comigo, eu estou com cortisol desregulado? Está. Então, se eu durmo muito mal, se meu noite de sono é muito picada, meu bebê me acorda várias vezes, eu estou com cortisol desregulado? Sim. Quais são as técnicas para poder ajudar a controlar esse cortisol? Eu vou contar daqui a pouco, porque primeiro eu vou dar um oi aqui para nossa querida Havana nos comentários. Então tem muitas mamães que não estão inscritas. Digita aqui, mamães, para que vocês possam fazer a inscrição no nosso evento. Mandei um oi aqui para você. Eu estou assim, com certeza estou muito estressada. E vocês podem viver muito melhor. Havana, oi, boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Oi, gente, boa noite para vocês. Obrigada pela oportunidade de poder participar, Carol. Eu que agradeço. Você é maravilhosa. Chega aqui contando pra gente, compartilhando um pouco dessa história. Não sei se você viu, né? A gente estava falando justamente sobre a amamentação e o medo que muitas mães de bebê têm de diminuir o leite materno, né? Coloquei um pouco para melhorar aqui. Claro! Você já é linda, vai ficar mais bonita ainda. Então, assim, eu tava falando, mano, que muitas mães têm medo de diminuir o leite materno por causa da amamentação. Você está amamentando? Sim, eu estou amamentando. Era amamentação exclusiva? Não, a amamentação é a fórmula. Ele já vai fazer. Ele fez 6 meses hoje, na verdade. Então, de lá para cá já tem 6 meses de amamentação. A fórmula e o peito. Então, as mamães que perguntaram sobre a amamentação mista. A Havana falando. Sim, a Né? amamentação. Justamente sobre isso. E seu bebezinho, quando você começou, tinha quantos meses? O programa, ele estava com, se eu não me engano, 3 meses. 3 ou 4 meses. Então, Havana, o que você conta para essas mães em relação à autoestima que a gente estava conversando? Cortisol. Seu cortisol deu muito alto quando você foi para o nosso evento e pontuou aqui? Na verdade, a minha pontuação do mapa ficou lá em cima, nas alturas. Eu fiquei chocada quando eu vi aquela pontuação. Falei, gente do céu, o que está acontecendo comigo? Aí, o cortisol também alto e tudo. E depois nós fizemos os exames e vimos que realmente estava bem desbalanceada a questão do meu organismo, né? Inclusive do intestino também, né? E você sentia muita dificuldade, assim, de emagrecer antes de você, poxa, como é que você estava com o bebezinho de 3 meses? Vamos voltar ali naquela fase que o bebezinho estava com 3 meses. Então, a questão não estava fácil para mim, né? Eu tive muitos problemas depois do nascimento do meu filho, então muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. O parto foi tudo bem, graças a Deus, mas aí depois que eu voltei para casa, eu tive uma intercorrência, tive que ficar internada no hospital por 5 dias longe do meu bebê, e depois disso, ele também ficou internado, ficou na UTI por 10 dias. Então, minha cabeça já estava a mil, né? E juntou tudo isso. Eu tô com um bebê de 2 anos ali e o outro tá dormindo. Então, se vocês ouvirem algum barulhinho, todo mundo já sabe. Então, com várias intercorrências, várias coisas na minha mente ao mesmo tempo, né? Eu acabava descontando na comida, né? Peraí, só um minuto, deixa eu ver o que aconteceu. Na vontade. Com mãe de bebê assim, gente, já sabe. Ela é uma mãe, imagina, uma mãe que, né, que tava com um bebê de 2 anos, o outro bebezinho dela, quando ela iniciou, né, todo o pensamento dela em emagrecer estava com 3 meses e tinha passado por várias intercorrências, então ela achava que praticamente era impossível emagrecer. Né? A história que eu conheço da Wanda, ela vai compartilhar com vocês. É muito bonita, porque assim, ela todos os dias ela vai contar, né, que ela tava. O alimento era o maior conforto. Ela falou que o próprio iFood, né? Eu já conhecia o pessoal que entregava ali doce em casa, já conhecia, porque todos os dias ela pedia o doce em casa. Todos os dias ela pedia doce. E o próprio bebê dela, né, que ela tem 2, o próprio bebê que estava ali com 2 anos, já estava entrando na alimentação dela, que estava totalmente desregulada. Então, vamos, agora conta pra gente. Eu estava fazendo só uma pequena introdução. Então, como eu estava dizendo, né, essa questão, né, a cabeça da gente já fica a mil depois que a gente tem o bebê, né, por conta dos hormônios que desregulam e tudo. E
juntou com tudo isso, eu já estava descontando na comida, né? Então, o peso que eu tinha perdido depois do parto, eu comecei a ganhar. E fui ganhando peso, então eu já tava bem acima do peso que eu tinha perdido. Eu tinha chegado até os meus 63 quilos, que eu fui para 72 na gravidez, aí eu vim para 63 que eu tinha perdido, depois, quando eu iniciei o programa, eu iniciei com 68 quilos, que eu já tinha ganhado bastante nesse curto período de tempo. 2, 3 meses que o bebê tava. Então, foi assim, foi tudo muito rápido, e junta tudo, a emoção, a dificuldade da gente se controlar, porque a gente acaba descontando bastante na questão da comida, né? Eu tinha muito problema com doce, né? Então, eu comia descontroladamente e daí descontava muito na questão do doce, a compulsão alimentar. Então, isso acabou causando essa questão de ganhar mais peso. Então foi justamente naquela fase que a gente conversou, né? Seu bebezinho tava pequenininho, você conseguiu emagrecer, quando ele mais ou menos assim, conseguiu perder peso com seu bebezinho com mais ou menos com um mês, mais ou menos. E quando você foi chegando ali os 3 meses mais ou menos do seu filho, você começou a engordar tudo novamente. Foi exatamente o que aconteceu Isso, comigo. exatamente isso. E a ciência explica que é justamente nessa fase, mães, quando a gente está ali com 3 meses, que a gente começa a ganhar peso novamente e começa a acumular gordura, principalmente na barriga, na região abdominal, por causa desse desequilíbrio, tanto de rotina como de organismo. Então, se faltam vitaminas importantes, a gente vê no GPS, o corpo desequilibra. Né? Se a gente está ali muito com o emocional muito abalado, desequilibra. Muitas das vezes a gente se sente muito sozinha também, né? Então, assim, essa questão de não ter, por mais que tenham 10 mil pessoas ao nosso redor, são pessoas que estão vivendo momentos muito diferentes do que a gente está, né? Então, a gente se sentir também amparada, acolhida com outras mães de bebê, eu acredito que tudo isso é muito importante para que a gente veja que a gente não está só, né? Que a gente pode conseguir uma rede de apoio também com pessoas que estão vivendo a mesma fase que a gente, né? Você também se sentiu assim, né, em relação a comida era o único refúgio, digamos assim. Sim, porque acaba que não sobra muita coisa, né? A correria do dia a dia, né? E a questão da cabeça que não fica muito boa, né? Eu falo por mim, assim, que eu fiquei, né? Eu tava precisando da terapia. Então a gente acaba descontando na comida. E é o que estava acontecendo comigo. Você então chegou a eliminar 8 quilos já. Foi 8 Foram quilos e 8 90 quilos. dias. E o principal, assim, foi a barriga, né? Nunca imaginei que eu ia conseguir esse resultado em tão pouco tempo, porque, gente, não é fácil. Nós que estamos aqui, a gente já, não sei vocês, mas eu já tive luta com a balança antes da gravidez, assim. Então, não é fácil perder peso. Então, perder 8 quilos em 90 dias foi excepcional para mim. E assim, cada mãe tem seu tempo, né? Eu sempre digo assim, cada mãe ela tem o seu organismo. Tem mães que respondem de um jeito, tem mães que respondem do outro. Como você falou, se eu pontuei muito no GPS, a organização do seu corpo, ela vai depender de quê? A sua perda de peso vai depender de como o seu organismo está. Então, não sei se aconteceu com você, Havana, nunca te perguntei isso, mas às vezes a gente fica naquele milagre, né? Assim, do shot, do chá, e tenta fazer, perde 1 quilo, ganha 2. Passa um tempo, restringe tudo, proíbe tudo. E aconteceu contigo já no passado, de você tentar emagrecer sem regular o seu corpo? Sim, porque a gente não sabe muito bem o que fazer, qual caminho seguir, né? O passo a passo certinho, e principalmente em relação ao nosso corpo, né? Porque cada indivíduo, cada pessoa é de um jeito, cada organismo é de um jeito. Então, a gente vai tentando, vai olhando na internet, vê, dieta tal, e toma isso, toma aquilo, e a gente vai fazendo, acha que aquilo vai funcionar. Pode ser que por um tempo até funcione, você perde 1, 2 quilos, mas depois você ganha de novo e ganha até mais. Então, isso aconteceu comigo também já antes. Você passou fome? Comeu pouco? Não, não, foi tão bom, foi tão engraçado, porque meu esposo que está acompanhando todo esse processo junto comigo, às vezes ele olhava o meu pratão de comida assim e falava, você vai comer isso tudo? Comer isso tudo? Eu tenho que comer isso tudo, porque eu estou aumentando. Agora ele viu, né, que eu emagreci, consegui perder bastante peso e que funciona. A gente come bastante e perde peso. Então, isso que eu digo para essas mães de bebê que não precisa comer pouco. Porque tem muito esse mito, né? Assim, de atrapalhar, de comer. E foram comidas estranhas ou caras? Não, tudo, né, que já tinha no meu dia a dia, só que
assim, tem toda uma estratégia por trás, né? Do que a gente vai, vamos comer aquilo, o alimento que vai ser introduzido, que não vai ser introduzido, o determinado momento que ele vai ser introduzido. Então, tem várias estratégias, mas os alimentos já eram os mesmos que eu tinha na minha rotina, né? Então, excepcional. Amanhã eu vou fazer uma live falando só sobre exames, né? Quando você conseguiu eliminar esses 8 quilos, você já tinha feito algum exame ainda? Ou você conseguiu eliminar primeiro? Me lembro. Na verdade, acho que antes dos exames, eu eliminei mais ou menos uns 6, 7 quilos. E aí agora eu tô na fase de pós-exames, que ainda tem pouco tempo, foi recente, foi agora que eu fiz os exames, né? Eu lembro. Então, foi em tratamento agora. Uhum. Eu já Então, assim, perdi muito antes dos exames. imagine agora, né? E o que eu digo para as mães de bebê é justamente isso, né? Que assim, às vezes a gente quer fazer as coisas digamos assim, na fase errada, né? Então, primeiro a gente desinflama, cuida do intestino, usa o GPS, que é o nosso primeiro guia, aí depois a gente vai fazer os nossos exames no momento certo. A Mari tá perguntando se o professor fazer exercício. Precisa fazer exercício? Não. Agora eu introduzi os exercícios na minha rotina. Mas foi agora. Questão de um mês, mais ou menos. Um mês e pouquinho. Antes, não. Eu não tinha tempo, não conseguia conciliar na rotina. Então, agora eu consegui colocar os exercícios na rotina, mas antes eu não fiz. E perdi muito peso, gente. Muito peso mesmo. Mesmo sem fazer exercício. Principalmente na primeira semana. Gente, eu fiquei chocada. Tipo, desceu 4 ou 5 quilos na primeira semana. Eu falei, gente, mas não tem condições. Porque, assim, às vezes é muita retenção de líquido, né? Isso. E desceu muito rápido. Eu fiquei chocada. É tudo questão de estratégia mesmo. Estratégia feita para cada uma, né? É estratégia mesmo. Quando eu recebo o GPS de vocês, eu vejo justamente isso. Eu digo, olha, onde esse corpo está precisando de mais atenção? Porque se for no sono, exemplo, se for na tireoide, se for no cortisol, se for na insulina, se for no intestino, aí você responde ao seu corpo. Então, assim, a primeira semana digamos assim, os primeiros 15 dias é quando você tem aquele boom. Né? Eu comigo, como eu falei assim, eu emagreci muito nos 45 primeiros dias. Muito, muito, muito. A maioria das mães, elas emagrecem nesse primeiro mapa. Antes de mesmo de fazer exames e tudo. E sem fazer exercício físico, como a gente sempre fala, né? A mamãe que perguntou. Por quê? Muitas das vezes a gente não tá confortável para ir pra academia. A gente não tem rede de apoio. A gente não tem com quem deixar o nosso bebê. Né? Então a gente precisa realmente emagrecer, se sentir bem, se sentir confiante, para depois a gente colocar os exercícios na nossa rotina. Né? Estabelecer o nosso emocional também. Então imagine uma mãe de bebê que às vezes está 20 quilos acima do peso dela, 15 quilos acima dela, com a roupa de academia toda colada. Então, assim, não é nada confortável. Eu não tava, na época eu não ia. Porque eu falei, gente, não tem condição, eu vou esperar, né? E graças a Deus a gente consegue emagrecer bastante peso, perder bastante peso até o nosso corpo se regular. Então, assim, dá tudo certo, né? Quando a gente faz o passo a passo. Tá além da pergunta? O GPS eu vou presentear vocês no final da nossa live. Vou falar para vocês exatamente como é que vocês conseguem pegar. Que eu ia perguntar para a Vana, que me fugiu aqui um pouquinho. Eu resolvi fazer esse último evento, Vana, né? Que vai ser meu último evento de emagrecimento para mães de bebê do ano. Agora em setembro, então digamos assim, vamos supor que vai ser em 1º de outubro, né? Que vai ser dia 29 de setembro. Então a gente tem outubro, novembro e dezembro. Você acredita que essas mães de bebê conseguem passar a festa de final de ano com a sua família, confraternizando, feliz, com a autoestima renovada nesse período? Dentro do programa? Com o meu acompanhamento, com o meu direcionamento, no evento. Consegue. Consegue, gente. Eu falo para vocês por mim que consegue, sim. Eu que era uma louca compulsiva por doces, hoje sou uma pessoa totalmente diferente. Então a gente consegue, sim. E consegue perder peso. Chega lá no Natal já com uns quilos a menos. E os treinos em casa ajudam bastante. Se a gente está consegue emagrecer sem treino, imagine com treino, né? É verdade. Então, assim, se você conseguir... Gente, eu não sou contra de jeito nenhum exercício físico. Hoje em dia eu faço exercício físico. Hoje em dia a Vana faz exercício físico. O que eu quero mostrar para vocês é que se você não consegue fazer, isso não vai ser um impedimento de você perder 5, 10, 15, 20 quilos. Teve mães que perderam até 23 quilos sem fazer exercício físico.
Né? Então, assim, cada organismo, cada corpo responde da sua forma, né? Tem mães, às vezes a gente vê uma mãe que perdeu pouco peso, mas perdeu tanta medida que parece que ela perdeu muito mais, né? Então, assim, o que importa é o seguinte: meu corpo está respondendo, eu estou conseguindo emagrecer, minha disposição está melhor. Falando em disposição e energia, como é que está hoje sua. Não sei se eu posso perguntar, né? Mas assim, como é que está hoje, assim, seu relacionamento com seu filho, com seu esposo? Mudou? Melhorou? Nossa, eu posso dizer 100% ainda não, porque ainda vai melhorar mais. Mas Amém. uns 80% eu posso garantir para vocês que melhorou, que mudou. Porque essa era uma questão que pegava muito para mim antes. Eu acho que eu entrei no programa mais por conta disso. Porque a questão da autoestima da mulher, gente, manda muito. Quando a gente não tá com autoestima boa, a gente não tá se sentindo bem consigo mesmo, atrapalha tudo, todas as áreas da nossa vida. E assim, não é diferente comigo, né? Então eu tava me sentindo mal comigo mesma, e isso estava afetando meu casamento, né? Eu não tava tendo ânimo e nem paciência, né? Eu tenho um filho que vai fazer 3 anos agora, então com ele, com o bebê também. Então, depois que eu consegui, né, entrar no programa e controlar a questão da compulsão por doce, compulsão alimentar, e que eu vi o peso descendo na balança, aí eu já comecei a transformar. Tanto a questão do meu físico, como a questão de me olhar no espelho e perceber quem eu era, né? Quem eu estava me tornando. Porque a partir do momento que a gente começa, né, a buscar a mudança, né, do nosso físico, do nosso corpo, quando a gente vê que a gente está se cuidando, aí melhora, destrava uma chavinha na mente da gente. Então melhorou muito. Eu fiquei mais aberta, mais alegre, mais animada, mais disposta. E melhorou muito, melhorou em todas as fases, em todas as áreas da minha vida, no casamento, na questão dos filhos também. Quando a gente vê, né, que a gente escuta assim, poxa, por que tem que ser tão sofrido, né? Por que às vezes tem que ser tão difícil? Não é querendo romantizar a maternidade, mas se tem como a gente viver, né, essa fase, principalmente com o bebê tão pequeno, com ajuda, com apoio, com alimentação melhor. Eu costumo dizer o seguinte: se você vai se alimentar todos os dias, você precisa. A alimentação é vital, é o que vai. Se você tiver praticidade de uma pessoa te guiando e te falando, ó, você vai fazer dessa forma, será que não é mais fácil? Né? Será que não deixa o dia a dia mais leve? Será que essa alimentação não vai contribuir para que você emagreça, para que você melhore sua cabeça, para que você melhore sua saúde, para que você melhore seus relacionamentos, né? Então, assim, é justamente uma ideia, às vezes, muito de achar que a gente não pode. A gente pode, inclusive, melhora tudo, né? Então, assim, Ana, eu fico muito feliz, tá? Por você vir aqui, né, contribuir com a gente, contar a sua história. Eu vi que hoje você estava aí, seu bebê precisando de você, mas mesmo assim você não deixou de vir, né, conversar com a gente, conversar com essas mães de bebê. Como a gente sempre fala, né, você esteve no lugar dessas outras mães, né? Então hoje você é uma referência para outras mães. Você ouviu outros depoimentos para que você tomasse sua decisão, para que você fosse para o nosso grande evento, para que você preenchesse seu GPS e conhecesse seu organismo por dentro. Então, assim, eu agradeço de coração mesmo você vir aqui tirar um tempinho para poder conversar com essas mães. E eu queria agradecer muito o convite, a oportunidade. Hoje foi um dia atípico para mim, aconteceu muita coisa. Eu achei que eu nem conseguia entrar na live, mas deu certo no final, graças a Deus, né? O bebê tá ali chorando ali dentro. Mas eu quero tirar esse tempinho e dizer para vocês aqui, meninas, que é possível, viu? É possível sim. Às vezes a gente acha que não tem jeito, que não tem solução, que pra gente é muito difícil, mas é possível sim, tá? Então, esforça, faça por você, faça pela sua família, pelo seu filho que precisa de você bem, tá? E vai dar tudo certo, você vai chegar no seu objetivo final. Assim como eu estou caminhando para o meu objetivo final, eu sei que eu vou conseguir, vocês também podem, vocês também vão conseguir, né? Basta, né, ter fé, força, coragem e ir atrás daquilo que você quer. Vai atrás. Você quer, vá atrás que você vai conseguir, sim. Obrigada. Obrigada de coração. Tá vendo, gente? Como a gente consegue, como eu sempre digo, não precisa passar por um momento desse tão delicado sozinha,
né? Não precisa passar por um momento desse, às vezes, sem direcionamento, né? Sem conhecer o nosso corpo, sem conhecer o que a gente precisa. Não precisa entrar pelos mitos por trás da maternidade, que a maternidade acaba com o corpo da mulher, que a gente tem que ficar sofrida, que a gente tem que ficar no cantinho, que a gente tem que ficar isolada, né? Não precisa. Por que não viver esse momento melhor? O nosso bebê é a nossa maior bênção de Deus, né? O nosso maior presente foi algo que a gente sonhou às vezes a vida inteira, desde criança a gente sonha, ó, meu Deus, um dia eu vou ser mãe, quando eu for ser mãe, quando eu for ser mãe, eu vou. Hoje você está sendo, você está realizando o seu grande sonho, né? E como você está passando pela sua maternidade? Como você está vivendo a sua maternidade? Às vezes reclamando de um momento que você pediu tanto. Às vezes deixando de aproveitar o momento que você pediu tanto. Às vezes deixando de registrar nas fotos um momento que você precisou tanto, né? Que você quis tanto, que seu bebê vai sentir tanta falta de você, às vezes que não tá compartilhando, que não tá aparecendo, deixando de viver, às vezes, um relacionamento marido e mulher, de beijar seu esposo, de abraçar seu esposo, de fazer uma família mais feliz. Né? E tudo isso contribui, porque assim, o estresse muito alto, como eu tô falando que é tema da nossa live hoje, o estresse muito alto, o cortisol muito alto, o corpo desregulado, tudo isso fazendo com que vocês estão na agonia do GPS, eu vou falar com vocês. Vocês sem o GPS iam falar o que vocês vão fazer, não vai adiantar nada, viu? Ele fala aí, ele fala. Ai, mano, eu vou dar o GPS pra vocês, mamães, calma. Então, assim, essa questão ela é muito forte, né? Então, assim, eu sempre digo que as lives, né, elas são lives também muito de conscientização e mostrar pra essa mãe de bebê que ela pode, que ela consegue, como você falou agora no final, né? Às vezes a gente vem aqui, escuta o depoimento da Havana e acha que a Havana é um ser diferente, é um ser iluminado, a Carol é um ser diferente, que tem a vida mais fácil. Mas quando eu chamo vocês justamente por isso, porque a gente se coloca às vezes no lugar do outro. Talvez a pessoa não tenha noção do outro lado o quanto você foi compulsiva, né, Havana? O quanto você foi compulsiva, o quanto você se afogou nos doces, o quanto você sofreu. E você vem compartilhar a sua história. Então, eu vou contar para essas mães agora a estratégia para regular cortisol, tá bom? Um beijo. Beijo, Tchau, obrigada. GPS para elas. Vocês querem, vão. É só apertar o xizinho. Então, mães, como eu falei hoje, né, que o nosso tema da nossa live hoje é falar sobre cortisol, sobre regulação, né, fazer o nosso corpo funcionar para que realmente a gente consiga emagrecer, né? Então, assim, quando a gente consegue fazer com que o nosso corpo regule, tudo fica mais fácil. E algumas técnicas para regular o cortisol justamente. Muitas vezes estão falando que eu estou muito animada, eu super me identifiquei, parece com a minha história. Minha meta de beber 3 litros de água, eu tenho muita dificuldade de beber água. Mãe, tudo começa aos poucos. Se você, vamos supor, se você tem muita dificuldade de beber 3 e você bebia 1,5, o nosso corpo é assim, ó. O nosso corpo, eu vou fazer só um parêntese aqui. Ele se adapta muito fácil, tanto que é bom como é ruim, como que é ruim. Então, assim, se você não sente muita sede, é porque ele se habituou a tomar 1,5 litro. Estou dando exemplo. Se você, exemplo, passou anos e anos tomando 1,5 litro de água, ele se acostumou a viver com 1,5 litro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai começar a dar mais. No fim disso, tem que dar uma forçadinha óbvia, até que ele vai se habituar a precisar de mais. Mas isso não quer dizer que mesmo bebendo pouca água, ele está bem. Ele só está acostumado. Lembra que eu falei do estresse metabólico, que desregula o nosso cortisol, o nosso corpo? Ele está em estresse. Então, vamos supor, uma pessoa que bebe 1 litro de água, 1,5 litro de água, e ela necessita de 3 litros, dentro do organismo onde você não está vendo, ele está com estresse metabólico. Então, todas as reações químicas do nosso corpo, praticamente todas, né? Precisa de água. A água precisa carregar tudo no nosso corpo, inclusive nossa termogênese, nosso gasto calórico, nossa cabeça, às vezes tá dor de cabeça, a própria ressaca. O que é ressaca? É desidratação do cérebro. Então, às vezes, mãe, você está vivendo em ressaca. O que é? Sem água, desidratada, enfraquecendo em tudo. Então, vamos falar, né, sobre essa questão. Eu estou amamentando, quase não posso tomar, eu não tenho alimento direito, zero fome, sinto mal, e a barriga não sumir. Mãe, vamos regular esse intestino? Vamos pegar o nosso GPS, aprender como é que ele está. Porque, inclusive, existem bactérias que podem desregular o nosso corpo. Existem bactérias que a gente chama de obesogênicas, responsáveis pelo ganho de peso. Existem bactérias que, às vezes, podem deixar o nosso corpo. Tem a questão também de verme, tá? Tem alguns alimentos que ajudam a desparasitar. Então, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Só que às vezes a gente pega essas coisas que estão erradas no nosso corpo e pega como nossa verdade absoluta.
Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou compulsiva. Ah, eu não tenho sede. Ah, eu não tenho fome. Ah, eu não gosto daquilo. Não. Às vezes é a resposta do seu corpo pelo que você acostumou ele ou pelo que ele está tendo interno que não está funcionando bem. Tá bom? Então, as principais técnicas para poder ajudar a gente a controlar a cortisol. Exemplo, se seu cortisol está muito alto e você percebe seus olhos tremendo, se você percebe sua contraída contraindo, se você dorme à noite e está sentindo aqueles espasmos, aquele tremelique assim, se você percebe que você não está conseguindo controlar o seu emocional, que você chora demais ou que você grita demais, você está percebendo que seu corpo realmente está mostrando muitas técnicas para poder regular esse cortisol, ele vai se dar à base de um nutriente chamado magnésio. O magnésio é essencial para a regulação do cortisol. Alimentos, né, fonte de magnésio, semente de abóbora, como eu já falei, né, que em outra live. Os alimentos verdes escuros, então eu gosto muito da combinação onde você coloca esses alimentos verdes escuros dentro de um suco, porque isso ajuda a fazer com que você melhore os seus níveis de magnésio. A própria suplementação de magnésio é muito bem-vinda, né? É um suplemento magnésio quelato, biciclinato, treonato, são magnésios que podem ser usados por mães de bebê que estão amamentando, eles têm um benefício imenso em relação ao nosso organismo. O próprio corpo, né, dessa mãe de bebê, ele vai produzir, né, a questão da transpiração excessiva, pode ser também, mãe. Mas aí a gente tem que ver em relação à tireoide também, tá? Pode ser alguma questão relacionada à tireoide. Tem muito problema na tireoide, então tem que ver os suplementos certos, que podem ser zinco, selênio, iodo, o próprio ferro, vitamina D. Então, tudo isso regula também o funcionamento da nossa tireoide. O que a gente não pode é ver o corpo desequilibrado, desregulado e achar que é normal. E ficar sofrendo com as consequências desse corpo. Barriga que a gente não gosta, não se reconhece no espelho, não consegue usar um biquíni, ainda com as roupas de gestante, porque isso não é normal. É normal que o nosso corpo ele vá se regulando com o passar dos dias. Nosso corpo ele vá voltando ao normal com o passar dos dias. E essa é a resposta que a gente precisa dar, né? Para como a Havana mesmo falou, poxa, a cada dia eu aumentando o peso, a cada dia eu comendo mais doce, a cada dia eu me afogando nos açúcares. A única vontade de comer doce eu tenho por causa do tirolismo, mas está controlado. A vitamina D é muito baixa. Então a gente tem que avaliar se só essa vitamina D está baixa, porque vitamina D, mãe, pode causar princípios depressivos. A vitamina D pode descontrolar a sua imunidade. Vitamina D pode desregular a insulina, que também é responsável pelo ganho de peso. Então, o nosso corpo é aquela teia. Lembra que eu falei da teiazinha das ruas? Todo conectado. Se tem algo que está ruim com ele, desregula esse corpo. Então, outras questões, né, relacionadas ao magnésio, como eu falei para vocês, existem alguns chás também que ajudam a controlar, né, esse corpo dessa mulher que está com cortisol ruim. Os chás que estão ali no meio da tarde. Ah, eu falei com vocês que vocês podem ganhar uma dessa aqui, tá? No nosso sorteio do evento. O chás Melissa. Melissa, excelente. Passiflora, excelente. Mas geralmente são chás que não são tomados a qualquer momento, né? São chás que são mais recomendados no meio da tarde, finalzinho ali, entre as 16 horas, e antes de dormir. Por quê? É justamente no momento que a gente começa a produzir alguns hormônios do relaxamento, né? Como o GABA. Então, o GABA ele é um hormônio do relaxamento. Se você toma um chá no momento certo, ele vai ajudar a regular esses níveis de cortisol. Ele vai ajudar a regular esse corpo. Ele vai fazer com que esse corpo da mãe de bebê se reequilibre novamente. Mas o que eu queria mais mostrar para vocês em relação a essa live de hoje é que se falta algo no nosso corpo, vitaminas importantes, se o nosso corpo está com cortisol muito alto, se nossa insulina está desregulada, a gente tem dificuldade de perder gordura, a gente tem dificuldade de perder barriga. E que no nosso evento nós vamos aprender e vamos receber e vamos pontuar juntas o nosso GPS. Então, Carol, como é que eu pego esse GPS? Você vai pegar agora, eu vou te ensinar como pegar. Mas no nosso evento, na Semana de Emagrecimento para Mãe de Bebê, que vai começar no próximo dia 29, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue, né, pontuar. Ah, essa pergunta foi muito boa. E que não dorme direito, porque o bebê acorda várias vezes à noite. A gente tem um protocolo que eu faço com vocês, né, mães de bebê em especial, que tá percebendo que o sono está muito desregulado por causa do bebê. Né? E tem uma teoria, né, que a gente chama de neurônio espelho, né? Através do próprio relaxamento que a gente promove para essa mãe,
o bebê, ele também relaxa um pouco mais e ele também consegue, às vezes, manter um sono mais equilibrado, além da rotina, né? Rotina da mãe, rotina do sono. E tem um ponto bem interessante também. Por mais às vezes que o bebê te acorde várias vezes à noite, o tempo que você consegue dormir, quando você regula o seu cortisol, por mais que você acorde, você consegue chegar mais fácil ao sono profundo. Ou seja, mãe, Sabrina, se você chega. Sarinha, se você chega mais rápido e mais fácil ao sono profundo, isso quer dizer que você consegue atingir níveis de relaxamento maiores do que a mãe que está com um cortisol muito alto. Então, assim, essa própria questão mesmo do sono, né? O nosso corpo, ele é muito sábio, né? Ele se adapta. Ele sabe que você acabou de passar por um processo gestacional, que você acabou de gerar a vida, né? E que você vai precisar passar por alguns momentos de privação um pouco de sono. Mas, lembra que eu falei? Técnicas, às vezes, de relaxamento para a mãe e para o bebê. Então, esse bebê, quando ele consegue ter. Tudo isso eu posso ensinar para vocês depois. Você consegue dar um banhozinho o quê? De balde ou de ofurô para essa criança. Quando você consegue estar mais relaxada e através desses neurônios espelhos, o seu bebê, ele vai sentir o que a mãe sente. Não sei se vocês sabem, é a emoção da mãe, a emoção do bebê, sentimento da mãe, sentimento do bebê. Pense aquele dia que você está muito estressada, muito cansada, se o seu filho não fica mais agitado. Vocês já perceberam isso? Observe, de agora em diante, os dias que você está mais estressada, mais cansada, se isso não vai ter uma resposta direta no seu filho. E quanto mais novo, mais ele sente o que você está sentindo. Então, às vezes, essa regulação também vai acontecer através de você. Isso é bem, bem interessante e importante. E o que eu tô falando, gente, não é questão, Carol, você acha isso? Não, eu não acho isso. Isso são dados de pesquisas, ou seja, artigos científicos comprovando que existem essas teorias muito bem fundamentadas. Neurônios espelhos, sentimento da mãe, sentimento do bebê, relaxamento que você promove para essa mãe, equilíbrio do corpo dessa mãe, equilíbrio no corpo desse bebê. Porque tá tudo junto. Vocês são praticamente uma única pessoa, até pelo menos os 12 primeiros anos de vida do bebê. É bem verdade, né? Vocês conseguem perceber isso, né? E é bem interessante fazer essa regulação do corpo. Lembra que eu falei, quando a gente regula o intestino também, a gente pega um hormônio, né, que é a serotonina, e a serotonina também ajuda a baixar a cortisol. Por isso que tudo começa no intestino, tudo. A alimentação inflamatória é a chave de tudo para que esse corpo realmente consiga funcionar, tá bom? Então, gente, vamos falar para vocês, né, como é que a gente consegue receber o GPS, tá bom? Vocês vão, 5 minutos, 1 minuto, 5 minutinhos não é demais. Um segundinho só, eu vou deixar a live aqui salva. Vocês vão ver no feed de vocês. E vocês vão deixar o comentário lá para mim, tá bom? GPS. Não é aqui nos comentários aqui. É quando você vê essa live salva no seu perfil. Aí você vai lá e vai conseguir colocar, tá bom? Quem não fez inscrição ainda no evento, digita evento aqui nos comentários. Vai ser um prazer enorme receber vocês lá. Eu vou fazer live só sobre o short. Vou falar vai ser que dia? Na sexta-feira. E amanhã eu vou falar sobre exames. Quais são os principais exames que uma mãe de bebê deve fazer para poder ajustar o corpo após toda a transformação da gestação e com isso conseguir emagrecer. Tá bom? Não deixe de colocar o GPS, você que não conseguiu, escrever GPS nos comentários. Quem não fez inscrição também, digita evento aqui nos comentários. Mas vocês esperam um pouquinho? Vocês gostaram da live de hoje? Me conta. Pode fazer o shot com açafrão. Quem tá amamentando pode, não tem problema nenhum. Açafrão pode. Então, digita evento nos comentários para que vocês consigam fazer a inscrição. Dá só um tempinho para vocês. Amor. Perfeita. Então, vamos lá, gente. Então, eu vou, então, deixar vocês um pouquinho. Quem não colocou ainda os comentários, espera um segundinho. Eu vou baixar a live no meu feed. Vai aparecer. Quando eu aparecer com esse roubo aqui, com essa mesma roupa, você vai lá nos comentários e coloca. Se você não fez inscrição no evento, digita evento. Se você fez inscrição no evento e você quer o GPS, você vai digitar GPS, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E até amanhã na nossa live de exames. Espera um pouquinho, eu vou baixar a live. Vou sair agora, espera aparecer no seu feed. Aí você digita GPS.